falando aí, vou entrar no começo. Bom, então vamos lá. Vocês estão me ouvindo agora, né? Agora sim. Então, tá bom. Gabriel, então deixa eu perguntar de novo. Você chegou a falar com a Camila a questão do teu PI? Não falei, porque como é só essa matéria que eu tenho que fazer esse semestre, eu não sei como que vai acontecer. Tá. Então é assim, ó. Vamos lá, vamos do começo, né? Tá. Pessoal, seguinte. Dia 28 de setembro eu vou fazer a primeira prova, a prova 1 de vocês, tá? Vai ser só essa prova na 1. Vão ser 5 questões, múltipla escolha. Nesse dia eu boto a prova no ar às 8 horas da manhã e a prova vai ficar 24 horas no ar. 24 não, né? São 12 horas que ela fica no ar. Ela vai ficar das 8 da manhã às 8 da noite disponível, tá? Vocês vão ter 12 horas para responder a prova. Não é 12 horas para fazer, mas vocês têm 12 horas para entrar na prova, tá? Para fazer, vocês vão ter 3 horas, que é tempo mais que suficiente para fazer a provinha da 1. Na A2, aí a gente vai ter a questão da nota do PI, que é depois da A1, eu começo a tratar com vocês também a questão do PI. Por enquanto, não, tá? Por enquanto, é a parte mais teórica da construção de marca, da gestão de marca, e aí depois a gente começa a intercalar aulas teóricas com atendimento do PI, tá? Mas, por enquanto, a gente vai ficar na A1 com a prova, só com a prova. E aí, na A2, a gente são 3 pontos da prova e 2 pontos do PI, normal, tá? No caso do Gabriel, ou mais como alguém que tem aí adaptação, está fazendo adaptação, está fazendo DP, qualquer coisa do tipo, a nota do PI é diferente. Então, aí às vezes nem tem a nota do PI. Manda um e-mail para Camila, tá, Gabriel? Falando, Camila, eu sou da turma do Leandro, não faço todas as disciplinas, queria saber como é que vai ficar o meu PI. Explica para ela o seu caso, tá? Ela vai orientar como fazer isso, beleza? Mas não esqueça de fazer, tá? É importante, senão você vai ficar sem nota, uma parte da nota na 2. Tá? Pode deixar. Bom, agora sim, vamos lá. Então, aula de hoje, a gente começa a falar. A gente começa hoje, mas a gente não termina hoje, tá? A gente só vai terminar essa matéria na semana que vem, porque tem muita coisa aqui para falar. E como é muita coisa, eu achei melhor dividir esse conteúdo em 2 aulas. Quando a gente faz tudo em uma aula só, eu acho que fica muito conteúdo, fica muito denso. Então, eu separei em 2 aulas esse conteúdo das áreas de atuação do marketing, tá? Então, a gente começa hoje, termina na semana que vem e na outra semana a gente faz a prova, tá? Se a gente for pegar um conceito básico do marketing, ele vai falar o seguinte, que o marketing ele apenas atende às necessidades e os desejos dos nossos consumidores, tá? Só que a gente tem que pensar que quando a gente atende a essa necessidade do consumidor, na prática, a gente não está criando essa necessidade. A gente tem que pegar sempre um desejo ou uma necessidade real do nosso público-alvo, tá? Como assim, uma necessidade real? Eu tenho a necessidade de ter um aparelho de telefone que não tenha fio e que a pessoa consiga me encontrar em qualquer lugar. Isso é uma necessidade real. Eu tenho necessidade de ter um computador pessoal que eu consiga ligar ele em qualquer lugar, ele possa andar comigo, tipo um livro. Isso é uma necessidade real, é um notebook. Eu preciso de um fone de ouvido para ligar naquele aparelho celular que eu comprei sem fio, porque o fio tem hora que ele me atrapalha. Isso é uma necessidade real. Então, eu não estou criando uma necessidade. Eu só estou atendendo a uma necessidade
de uma parte do meu público-alvo, de uma parte daquele grupo de consumidores, tá? E isso não quer dizer que quando eu atendo uma parte desse consumidor, desse público-alvo, eu não vou despertar o desejo de outros, né? Então, quando eu construo um produto, uma marca de sucesso, bem estabelecida, que eu mostro para a população que ele também pode consumir aquele determinado produto, eu estou virando para ele e falando, ó, você agora também faz parte do meu público-alvo. Ele tinha também aquele desejo, aquela necessidade daquele produto, mas ele não sabia. Era uma necessidade que estava ali adormecida, né? E ela se torna ali, ela desperta a partir do momento em que ele vê outros grupos de usuários despertando o desejo ou tendo a sua necessidade satisfeita por aquele produto que eu criei. Então, a gente parte desse princípio que o marketing, na verdade, ele não criou, mas ele atendeu a uma necessidade latente do consumidor. Como assim? O exemplo mais básico que tem. Nós temos, enquanto seres vivos, necessidade de comer. Quando eu falo necessidade de comer, eu estou falando de matar o princípio mais básico do ser vivo, né? Lá, a base de Maslow, né? Vocês já viram Maslow? Alguém já falou com vocês sobre Maslow? Oiê. Sim, obrigado, Tânia. Então, lembre sempre de Maslow, tá? As necessidades básicas do ser humano, elas passam por Maslow. Eu tenho necessidade de comer, de me vestir, de ter onde morar, de ter segurança, coisas básicas para que eu sobreviva sobreviva na sociedade. Eu sobrevivo enquanto ser, né? Enquanto ser vivo. A partir do momento em que essa minha necessidade básica, ela se satisfaz e eu começo a ter acesso a outras coisas, essa necessidade que antes era uma coisa simples, né? Comer, como o meu cachorro precisa comer, como o gato precisa comer, o passarinho precisa comer. A partir do momento em que eu satisfaço ela de forma básica e eu passo a ter condição de ter outras coisas ou experimentar coisas diferentes, a minha necessidade deixa de ser só necessidade e passa a ser desejo. Então, quando eu vejo aquela propaganda do Mac, com aquela carne tenra, a fumacinha, a cebola, o queijo, para que eu estou com a boca juntando água, pelo amor de Deus, eu deixo de ter necessidade e passo a ter desejo. E quem trabalha esse desejo, muitas vezes, é a própria propaganda. Então, nós publicitários, nós construímos identidades, nós construímos marcas, nós trabalhamos a marca do nosso produto ou do produto do nosso cliente de uma forma que a gente desperta o desejo. Quando eu falo, eu vou criar uma campanha na internet, eu não crio uma campanha, seja no Facebook, no Instagram, seja em qualquer rede social, seja no Google, a partir da minha necessidade, mas eu crio essa propaganda a partir dos desejos do consumidor. Eu não crio a propaganda ou eu não desconstruo a campanha simplesmente para falar que o consumidor precisa comer. Ele já sabe que ele precisa comer. Mas eu vou ter que convencer ele que o pão francês ou o arroz com feijão não é suficiente para ele. Ele precisa de 2 hambúrgueres, de alface, de queijo, de molho e de pão com gergelim.
né? Então, o que é isso? São as forças externas me moldando dentro dessa sociedade. A propaganda é uma delas. A família é outra delas, né? Quando a sua mãe vira e fala, meu filho, não beba, a sua mãe está moldando a sua personalidade, ou ela, não que sua mãe esteja errada, sua mãe está certa, não beba, né? Ou beba pouco, pelo amor de Deus. A sua mãe está moldando a sua personalidade. Mas aí eu sei que depois da pandemia vai todo mundo querer fazer o quê? Encontrar com o seu grupo de amigos. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando acabar a pandemia é marcar aquele churrascalho, né? Churrascalho é aquele churrasco do caramba. E aí a gente vai tomar cerveja e vai ficar alegre, vai ficar feliz porque está encontrando com os amigos e bababá, bababá. E aí a gente está sendo moldado pelo nosso grupo de amigos. Então, tudo aquilo que eu tinha, ou que minha mãe falava para mim, deixa de ter valor, deixa de ter valia, porque eu estou com outro grupo que, pelo menos naquele momento, faz com que eu queira estar junto ou fazer parte daquele grupo, né? Então, eu vou interagir com aquele grupo. Voltando aqui para o nosso exemplo da comida. Então, eu tenho necessidade de comer alguma coisa para eu não ficar com fome. O meu desejo é ir no Mac, comprar o Big Mac com coca e batata média. Porém, eu tô pobre, eu tô ferrado. O que me sobra? Um cafezinho com leite, um pãozinho com manteiga. Tá ótimo, eu tô felizão porque eu consegui comprar um pão com manteiga e tomar o café com leite no boteco cheio de nata. Que nojo, tá? Então, a minha demanda, basicamente, ela vai ser composta por algo que, efetivamente, eu posso pagar. Tá? Não basta só eu querer consumir, sei lá, uma carne num rodízio ou numa churrascaria caríssima, num Rubaiá da vida, se eu não tenho grana para isso, ou se eu não faço parte daquele grupo social. Eu não vou, eu publicitário, eu comunicador, eu marqueteiro, eu não vou direcionar as minhas campanhas para um público-alvo que efetivamente ele vai conseguir ir no meu restaurante, no meu rodízio, uma vez na vida e outra na morte. Eu vou direcionar os meus esforços de comunicação para aquele consumidor que eu sei que efetivamente ele vai ter um hábito de ir, né? Ele vai ter poder de compra, ele vai se tornar um consumidor fiel à minha marca. É isso que toda empresa ou toda marca quer criar, né? Quando eu falo que eu vou comprar um carro, eu, consumidor, eu tenho aquelas marcas que, para mim, elas são mais confiáveis do que outras marcas, né? Então, de repente, sei lá, eu gosto de carro da GM e da Volkswagen, eu não gosto, dificilmente vocês vão me ver um dia andando num carro da Ford, ou num carro da Fiat, a não ser que for algo que eu falei, nossa, que oferta muito boa, não posso perder isso, né? Eles vão ter que me convencer que aquela marca é boa, que vai atender a minha necessidade, que é me transportar, ou o meu desejo, aquele produto, ou que apesar de ser daquela marca que eu não gosto, de repente eles lançam lá um puta carro e eu falo, nossa, não tem dinheiro para isso, mas tudo bem. Eu viro e falo, eu quero esse carro para mim. Tá? Então aí eles conseguiram despertar o meu desejo. E se eu tiver condições financeiras, eu vou comprar, eu vou atender a essa demanda de compra. Até aí, tudo bem? Posso seguir? Suavão? Sim. Então, bora. Então, a gente, quando cria uma estratégia, a gente procura
envolver a necessidade, o desejo do nosso consumidor, para que ele atenda a isso efetivamente, a essa demanda. Joia, foi o que eu falei até aqui, né? E quais são os fatores que vão influenciar o meu consumidor? Eu tenho fatores culturais, pessoais, sociais e psicológicos. Todos esses fatores interferem diretamente na minha decisão enquanto consumidor. E esses fatores, eles são fundamentais quando eu estou desenvolvendo ou eu estou posicionando a minha marca, tá? A gente tem que pensar que posicionar uma marca, fazer com que o consumidor ele olhe para aquele produto e fale, eu quero consumir ele por N motivos, e esses fatores são esses N motivos, eu tenho que estar atento a como eu estou posicionando, construindo essa minha marca, tá? Então, os fatores culturais, eu divido ele em cultura e subcultura. Como assim? Fatores culturais é aquilo que envolve a minha percepção, né, de um grupo que está muito próximo a mim. Então, a minha cultura, por exemplo, eu tenho a minha casa, mas o meu vizinho, de repente, tem uma cultura diferente, né? Eu consumo carne, o meu vizinho não consome carne. São culturas diferentes, são valores diferentes, são percepções diferentes, né? A forma como a minha família se comporta. Então, eu moro numa família aonde não se consome refrigerante aos finais, só se consome refrigerante aos finais de semana. Então, eu tenho ali um fator familiar que faz com que eu, consumidor, só tome Coca-Cola, Guaraná, Dolly, qualquer coisa do tipo, aos finais de semana. Já diferente do meu vizinho, que de repente toma Coca-Cola todo santo dia, tá? E eu tenho as subculturas, que aí são grupos maiores. Envolve questões da sociedade. Então, a minha sociedade como um todo, ela vai ter ali um determinado comportamento que vai chegar e vai falar, olha, a minha religião, então, quando eu falo, a minha religião não permite, voltando ali no exemplo do meu vizinho, o meu vizinho bebe, sei lá, cerveja. Eu não bebo cerveja. Por quê? Porque a minha religião não permite que eu consuma esse produto. Opa! Então aí já não é só um grupo restrito a mim. É um grupo muito mais amplo. De repente você fala assim, eu não como arroz com macarrão. Isso é uma questão cultural. Tá? Então são fatores que vão influenciar diretamente os consumidores e a forma deles de agir. Todos esses fatores são fundamentais para que a gente possa posicionar a nossa marca. E tem também os fatores pessoais, aqueles que envolvem diretamente eu. Então, quando eu chego e falo assim, eu mudei, eu antigamente não fazia tal coisa e hoje eu faço, antigamente eu era um sedentário nato. Hoje eu sou um cara que eu faço caminhadas 7 vezes por semana, eu não consigo passar um dia sem caminhar. São fatores pessoais que fazem com que eu mude o meu comportamento e isso vai criar novos hábitos, isso vai me dar novas perspectivas enquanto empresa. Opa, o Leandro, aquele cara que não fazia exercício físico nenhum, agora ele é um cara que ele sai todo dia para caminhar. Toda hora ele está indo atrás de um tênis novo, de um short novo, de uma camiseta nova. Se ele pedala, ele vai atrás de uma bicicleta, de uma garrafinha d'água. Aí eu tenho vários fatores que vão influenciar na forma como esse consumidor se comporta,
e também como ele passa a fazer, né? Então, aí junta a questão da água, da garrafinha de água, se ele vai tomar água da torneira, se ele vai tomar água Perrier, se ele vai tomar água Minalba, se ele vai... como que é o estilo de vida desse cara, quanto que ele está disposto a gastar com esse produto e, principalmente, como que ele enxerga esse produto. A partir do momento em que a gente consegue agregar uma série de valores para esse produto, eu posso começar a posicionar esse meu produto para o meu consumidor de forma diferente, de forma que ele tenha que ele me dê uma margem, ou ele me dê uma segurança muito maior em relação a outros produtos no mercado, tá? Temos os fatores psicológicos. Como que eu vou ser motivado para fazer essa compra? Como que eu enxergo essa compra? Como que é a minha crença, a minha atitude e o meu aprendizado? Então, vamos lá. A motivação eu já falei, né? Eu sou motivado por alguma coisa que me leva a fazer, a ter aquela atitude, né? Então, eu, sedentário, eu chego e falo, nossa, a partir de agora, o meu cardiologista virou para mim e falou, ó, ou você começa a fazer caminhada todo santo dia, ou você vai morrer daqui 2 anos, por exemplo. Isso é a minha motivação para fazer tal coisa. A minha percepção inicial, então, quando eu falo que o que motivou a minha mudança de atitude foi o meu cardiologista, a minha motivação, qual é a minha percepção? Então, inicialmente, eu acho que, ou, por exemplo, né, caminhar eu acho um saco. Puta, acho chato pra caramba, eu não gosto de caminhar, eu nunca vou andar, isso é a minha percepção. Quem anda é bobo, esperto sou eu que passo o dia no sofá, qualquer coisa do tipo. Beleza. Quando eu levo o susto, né, quando o cardiologista vira para mim e fala, ou você anda ou você morre, eu tive um processo ali de aprendizagem. Então, eu passei a entender que caminhar não é tão saco assim. A minha percepção mudou devido à minha aprendizagem. E como o tempo não é algo imediato, né? Isso passa a mudar a forma como eu enxergo efetivamente. Por quê? Porque eu não vou passar a acreditar que caminhar todo dia é legal de uma hora para outra. Eu vou passar a acreditar, eu vou passar a entender isso com o passar do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, eu vou me habituando a fazer caminhada, a correr, e a hora que eu vejo, eu preciso fazer isso todo santo dia, né? Então, normalmente, a gente é motivado a comprar alguma coisa por um fator interno, né? Por algo que vem da gente, né? Tirando esses casos, né, de saúde, que é quando efetivamente é um fator externo que interfere, o restante tem que vir de nós. Vem da nossa forma de agir, da nossa forma de pensar, e é a partir disso em que a gente constrói essa nossa percepção sobre as coisas, né? Então, a gente tem N comportamentos, N motivações o tempo todo, né? E a gente precisa encontrar algum jeito de atingir o público que se interessa por aquilo. Então, o público que gosta de fazer caminhada todo dia é uma segmentação do mercado. A partir do momento em que eu, consumidor, eu, Leandro,
deixei de ser sedentário, fiz daquilo um hábito na minha vida e passei a acreditar que aquilo efetivamente é bom para mim, eu começo a fazer parte daquela segmentação, daquele grupo de pessoas que consomem aquele produto ou aquele grupo de produtos daquelas marcas. E aí eu começo a ter uma nova forma de posicionar. Então, aquilo que no início qualquer marca servia, eu vou comprar um tênis porque o cardiologista mandou eu caminhar, qual tênis eu quero? Qualquer um. Começa a mudar a partir do momento em que eu, consumidor, começo a pegar gosto por aquilo. Então, eu começo a enxergar aquilo como algo positivo, e aí eu não quero mais o tênis qualquer um. Eu já quero o tênis Nike para eu fazer caminhada. Por quê? Porque eu, consumidor, enxergo aquela marca como algo positivo, como algo que agregue valor para aquilo que agora eu gosto de fazer, tá? Eu vou passar um linkzinho de um vídeo para vocês, rapidinho, que fala dessa questão da segmentação, tá? Um vídeo curtinho, só para quebrar o ritmo um pouquinho, tá? Tá aqui o link, eu vou botar o meu no mudo um pouquinho aqui. Beleza? Só para quebrar um pouquinho o ritmo. Vamos pensar o seguinte. A gente tem aí, no mercado, nos dias atuais, a questão da internet. Aliás, uma coisa importante, quem tiver acesso à CNN, procura um programa, eu assisti ontem à noite, eu achei ele muito louco, que fala dessa questão do digital nos dias atuais, tá? Deixa eu pegar o nome do programa, que eu até marquei aqui para passar para vocês. Aqui. CNN Séries Originais, Explosão Digital. Quem tiver oportunidade, quem puder assistir esse programa, assiste, que ele fala muito da questão do que a gente está passando hoje por conta da pandemia, tá? E mais que isso, como que isso está alterando a nossa relação com o consumidor, tá? Enquanto empresa, enquanto negócio, tá? Então, CNN, séries especiais, explosão digital, tá? Dá uma acompanhada nessa série que é muito bacana, é um programa que tem em torno de 1 hora, tá? E aí, então, voltando aqui, a gente tem as nossas variáveis para segmentação do mercado. Primeira coisa, a ocasião. Dependendo da ocasião, eu vou consumir mais um produto ou menos, né? É a sazonalidade. Viajar nas férias, o panetone, né? Que a gente está em setembro e já tem panetone para vender, mas a gente teve um gap aí, né? Entre janeiro e julho e agosto, né? Aonde a gente não tinha
o panetone disponível. O panetone disponível que a gente tinha até o mês passado era só aquele do mercado ou da padaria, né? Agora que realmente voltou a produção. Então, isso é sazonalidade. Então, a ocasião influencia diretamente na minha compra ou na forma como eu vou comprar ou usar um determinado produto, né? O benefício que esse produto ele me oferece, ou por que eu estou viajando, né? Se eu estou fazendo uma viagem de negócio, muito provavelmente eu vou de classe econômica, eu vou ficar num hotel mais simples, eu vou comer aquele PFão. Por quê? Porque não é uma viagem de lazer. Já quando eu faço uma viagem com a família, eu quero uma viagem para eu curtir o momento, eu vou ficar num hotel melhor, eu vou viajar de uma classe melhor, me hospedar num hotel mais bacana, eu vou fazer com que isso deixe de ser uma viagem de negócio e passe a ser uma experiência. Então, o benefício que essa viagem está me causando é diferente. O que eu tenho aqui quando eu faço uma viagem de negócio, ela tem um objetivo, e quando é uma viagem com a família, ela tem outro objetivo. Você pode virar para mim e falar, mas se eu viajo, e eu viajo a negócio, eu quero do bom e do melhor. Ou não, sei lá, e cada um vai ter a forma de pensar e a forma de agir, né? O importante é que eu tenho experiências diferentes de acordo com o público que eu estou lidando ou trabalhando, né? A lealdade a uma marca, né? Eu sou um consumidor ferrenho de Coca-Cola, né? Então, dificilmente vocês vão ver eu tomando um Guaraná, eu tomando uma soda. Eu tomo, mas em ocasiões muito esporádicas, né? Agora, e a Coca-Cola? Todo dia, praticamente, né? Não que faça bem, tá? Não tomem Coca-Cola todo dia, isso faz mal. Não comam um McDonald's todo dia, isso entope veia. Coca-Cola dá colesterol, dá diabetes, é uma merda, né? Não tomem. Mas eu sou, então, beleza. Serve para o nosso exemplo. A Coca-Cola ou o McDonald's, né? São segmentos. Eu não vou no BK, eu vou no Mac. Eu não tomo Guaraná, eu tomo Coca. E aí eu tenho lealdade por N fatores, né? Eu posso ser leal à padaria da esquina pelo simples fato dela ser mais perto da minha casa. Não porque é o melhor pão ou é o pão que eu mais gosto de consumir, mas sim pelo simples fato de que aquele pão está mais próximo de mim, tá? Então, isso faz com que eu seja leal a uma marca. E isso cria uma segmentação, né? Eu posso segmentar pelo status de usuário ou não usuário. Então, eu quero saber, eu posso dividir o meu público-alvo em usuários, não usuários, potenciais usuários ou regulares usuários. E aí eu vou ter que trabalhar a minha campanha de acordo com aquilo que eu considero importante para ele, ou de acordo com aquilo que o meu consumidor passa a enxergar aquele produto, né? Então, na hora que eu vou segmentar minha campanha, olha como o status do usuário é importante. Numa campanha de manutenção, eu estou falando com usuários regulares, né? Eu só estou falando para ele, ó, eu Olo continua aqui, eu Coca-Cola continua aqui, eu McDonald's continua aqui, vem em mim, tá? Usuários, novos usuários, é aquele usuário que eu vou chegar para ele e falar, ó, você que nunca veio aqui, vem em mim. Ó, a minha carne é mais tenra, o meu sabor, o meu refrigerante tem mais gás, tem mais cola, tem mais qualquer coisa, né? E eu tenho os potenciais, aquele cara
que ele morre de vontade, mas na prática ele nunca foi, né? Então ele tem um potencial de consumo, né? E aí eu tenho N exemplos, como eu falei, os doadores de sangue, né? Eu tenho aqueles doadores super regulares, a cada 3 meses, né? Não é todo mês, é a cada 3 meses eles podem doar, aqueles que estão entrando, ou aqueles que de vez em quando vão ali consumir o meu produto, tá? Taxa de uso, eu posso dividir em pequenos usuários, aquele cara que é muito esporádico ou compra uma quantidade muito pequena, médios usuários, média taxa, aquele usuário que compra uma quantidade regular. Então, sei lá, eu moro sozinho e eu compro 1 quilo de arroz a cada 2 meses ou 3 meses. Eu estou dentro de um segmento pequeno dentro dessa taxa de uso. Eu tenho uma família média e eu compro 5 quilos de arroz todo mês. Eu sou um consumidor médio desse produto. E eu tenho o grande usuário, aquele usuário que ele vai chegar e vai falar, puta, eu consumo 10 quilos de arroz todo mês, né? O preço do arroz agora, o cara tá na roça, né? É uma forma de eu segmentar, né? E eu vou fazer tudo isso para despertar ou para manter esse desejo do consumidor, né? A partir do momento em que eu atendo a essas necessidades, a esses desejos, eu estou sendo eficiente. Se o consumidor não sente essa necessidade por aquele meu produto, ele não está em conformidade, ele não é um consumidor potencial, tá? Então, eu tenho que pensar sempre que essas diferenças que existem dentro do mercado vão fazer com que determinadas estratégias de marketing elas sejam adotadas, né, para eu despertar o desejo uma porcentagem X de um determinado público. Muitas vezes isso vai ser influenciado diretamente pela marca do meu produto, né? Quando eu chego e falo assim, Sadia é um bom produto, ou Perdigão é um bom produto, ou Seara é um bom produto, eu estou atuando para que isso fortaleça a imagem da marca do produto que eu tenho a oferecer, né? Então, passa a ser mais relevante ou menos relevante de acordo com a importância que o meu consumidor tem para aquela marca. Então, aí eu tenho a questão da diferenciação. Como que eu vou diferenciar esse grupo, esse produto, ou essa marca para o meu público-alvo? Tá? A cabeça do consumidor, ou do meu grupo de consumidores, pelo fato de... Vamos pegar o nosso universo, né? Nós, enquanto consumidores, existem coisas que despertam mais o desejo na gente do que outras, né? Então, eu posso diferenciar o meu produto por alguns fatores. Por exemplo, características, desempenhos do produto, a durabilidade. Então, quando eu solto uma campanha falando que Brastemp é um bom produto, eu estou falando em confiabilidade desse produto, né? Ou quando eu estou falando que Sony são produtos que têm são produtos de ponta, novas tecnologias, produtos que têm uma característica melhor. Eu posso estar falando em estilo, eu posso estar falando em design, eu posso estar falando em ser um entrante no mercado, né, de estar lançando uma moda. Eu tenho N fatores que vão fazer com que o meu consumidor enxergue o meu produto como melhor ou pior. Muitas vezes, esse meu consumidor, ele até quer comprar aquele produto melhor, né? A gente passa por isso.
eu queria muito poder comprar o computador do Mac. Eu queria comprar um MacBook. Porra, mas custa 10 pau um MacBook. Puta, eu não posso. Então, eu vou comprar de acordo com a minha possibilidade, né? Eu vou ver qual característica vai melhor se encaixar dentro dessa característica, né? Eu posso diferenciar pela pessoa, né? O vendedor, ele influencia diretamente, como que eu sou tratado na loja, né? Tem um caso real, isso aí eu falo em até uma outra aula, de como o vendedor ele precisa se comportar quando ele está tratando com o cliente, né? Então, o fato de eu andar de bermuda e chinelo o dia inteiro não significa que, de repente, eu não tenho grana para comprar. Tá mudo? Não. Vocês estão me ouvindo? Sim, Gabriel, é você. Gabriel, estão me ouvindo? O seu. Pronto. Então, eu tenho a questão do como os vendedores se comportam perante o consumidor, né? Eu tenho um caso muito engraçado que aconteceu comigo. Eu sempre andei meio relaxadão, assim, para me vestir, né? E teve uma época que eu precisei comprar roupa mais social, tal, né? E eu peguei, fui na loja, tal. Fui eu e minha mulher. Eu parecia um esfarrapado, assim, parecia que tinha saído da guerra. Bermuda velha, chinelo, camiseta rasgada. Nossa, tava uma bosta ali. Parecia que tinha sido atropelado no meio da avenida, né? Eu entrei na loja, é uma loja até que legal, assim, a roupa de velho, tá, gente? Não é roupa de velho, tá garbo, né? Roupa social. Peguei, entrei na loja, o vendedor que estava no fundo da loja, ele deu uma olhada para mim, do tipo, esse merda não vai comprar nada. Só que eu fui para comprar, mas eu fui para comprar assim, 4, 5 camisas, 2 calças social, 2, 3 calças social, blazer. Eu tinha que ter volume de roupa, era roupa pra caramba que eu tinha que comprar. Conclusão, eu comprei, o vendedor ficou felizão, né, que ele fez a venda do mês, né? Pegou, me atendeu super bem. Na hora que ele viu que eu tava pegando um monte de coisa, a história mudou, né? Eu já deixei de ser o miserável que entrou na loja e passei a ser o cara legal que entrou na loja, né? Passou um tempo, um X tempo ali, não lembro quanto tempo passou. Eu voltei na loja. Você comprar mais alguma coisa assim, sei lá que porra que era. Na hora que o vendedor me viu, a história mudou. E eu estava tão mal vestido quanto eu fui da primeira vez. Ele lembrou que eu tinha comprado bastante coisa, né? Ele já veio todo felizão, né, para vender. Então, hoje em dia, a gente tem os vendedores, eles precisam entender, no geral, que o fato do consumidor tá mal vestido, tá de chinelo, não quer dizer que aquele consumidor ele não tem condição de comprar, ou ele não quer comprar, ele não quer estar vestido do jeito que o cara esperava. Nada além disso, né? Aí você põe, vamos pegar o exemplo simples. Você trabalha de bermuda, você trabalha de calça social e camisa a semana inteira, você não quer, no final de semana, você não quer estar de calça e camisa, você quer estar de bermuda e chinelo, né? Camiseta regata se tiver calor, né? Então, o vendedor, o lojista no geral, né? Que é onde a gente mais vê essa questão da diferenciação,
ele tem que entender que esse consumidor, de repente, ele tem o poder aquisitivo para comprar, né? Então, existe ali a questão do vendedor ser competente na sua venda, ser cortês no seu atendimento, de passar confiança, né? Você cria um laço com o seu consumidor. Por exemplo, quando eu troco de carro sempre na mesma loja. Por quê? Porque o vendedor me passa credibilidade para isso, né? Então, eu vou sempre com aquele vendedor. Não adianta vir um outro vendedor e falar, eu te atendo. Não, eu quero que o Maurílio me atenda. É ele que vai me atender, né? Por quê? Porque já existe a credibilidade e isso é fundamental. Eu não posso simplesmente atender o consumidor por qualquer motivo, tá? Eu posso também fazer uma diferenciação pelo meu canal de distribuição. Isso é o mais comum, né? Por exemplo, tá fora da minha área de cobertura, a pessoa não é muito longe, o custo fica muito alto, né? Então, quando eu vou fazer um trabalho de fotografia, eu tenho um limite para ir, né? A cobertura, a área que eu estou atuando, a experiência desculpa, a minha área de atuação, ela não vai até Guarulhos, por exemplo. É muito longe para mim, eu não vou ser de Jundiaí para fotografar em Guarulhos, né? Tem outros profissionais que vão atender lá. Então, a eficácia na distribuição de uma empresa, né? Então, quanto tempo vai demorar para chegar? Quanto tempo o correio demora para entregar? Será que vale mais a pena eu ir para uma FedEx da vida, para uma UPS, para entregar o meu produto? De repente, vale mais a pena, tá? Então, cobertura, a experiência, o produto chegou tudo em ordem, a caixa veio toda estourada, violaram a embalagem. Então, eu falei, aqui, ó, eu estou abalando essa confiança que eu tenho no meu consumidor, tá? E a diferenciação de serviço, qual que é o prazo de entrega, é fácil de eu interagir no site, eu preciso contratar alguém para instalar o produto para mim ou eu mesmo posso instalar? Como que funciona? Como que é a manutenção desse produto para o consumidor? Então, são formas que eu tenho de interagir com o meu mercado que vão fazer com que a minha marca ela seja vista pelo meu consumidor de uma forma mais eficiente, né? Então, por exemplo, você fala lá, vou comprar um carro da Renault. Tem mecânico que ele vai falar, não faça isso, porque o carro dá muita manutenção, é ruim de tirar, é ruim de desmontar. Para cada um é uma experiência, tá? E eu tenho ali a diferenciação, então, da imagem, né? No final das contas, eu também posso chegar e falar assim, como que o meu consumidor vê a minha marca, né? Ele gosta, ele sente confiança, né, na minha marca. Todas essas são formas que a gente tem de fazer com que o nosso consumidor ele interaja com a nossa marca, com que a gente possa construir uma identidade para o nosso produto. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu trabalho a minha marca. Trabalhar a minha marca significa construir junto do meu consumidor uma identidade, construir credibilidade. Não adianta nada eu vender um produto barato e ele não dura nada e eu querer que o meu consumidor ache aquilo mil maravilhas. Eu tenho que ter equilíbrio, né? Como que eu vou fazer com que tudo isso seja equilibrado, tá? A partir do momento em que eu tenho equilíbrio entre
a minha marca, o meu preço, o meu segmento, todo mundo passa a enxergar aquilo de uma forma efetiva, a tendência é que eu consiga me posicionar e consiga vender para o meu produto dentro de um segmento de mercado, dentro de um determinado público. Então, a primeira pergunta, quando eu vou construir uma marca, né, e eu preciso responder a todos esses slides aqui, quem que é o meu consumidor e como que eu vou posicionar isso para o meu consumidor, para ele, tá? Como que eu vou fazer para que esse meu produto tenha um diferencial, seja percebido, seja visto como algo positivo para o consumidor, tá? Tudo isso vai ser fundamental na hora de eu criar ou de eu construir a minha marca para o meu consumidor. Tá bom? Ok? Beleza, então. Então, só lembrando, tá? Esse conteúdo, ele não termina hoje. Esse conteúdo, ele é mais extenso que isso, a gente termina ele na semana que vem, tá? E aí, na outra semana, a gente faz a nossa prova da A1. Beleza? Então, gente, boa semana para vocês. Até segunda. Obrigadão. Gabriel, não esquece só de mandar depois e-mail para a Camila, tá? Falando da questão do PI, do seu PI, tá? Como é que vai ficar? Beleza, então. Beijo, gente. Boa semana.